Olá, seja bem-vindo ao Ipcom Podcast. Meu nome é Henrique Fernandes e é uma alegria ter você aqui com a gente. No episódio de hoje, no programa de hoje, esse que é o terceiro episódio da segunda temporada, nós vamos revelar para vocês os segredos por trás do sucesso do Pix no Brasil. E como esse meio de pagamento ele pode transformar aí a experiência do cliente. Para você que é varejista, né, você que está chegando e é varejista, já marca aí 2 amigos, manda esse conteúdo para eles no direct, no WhatsApp, marca eles aqui nos comentários, né? Porque a nossa missão aqui hoje, né? A nossa missão minha, do Júnior, que está sempre comigo aqui no podcast, e do nosso convidado super especial, que daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês, é transformar a sua visão sobre meio de pagamentos. Então, fica com a gente até o final desse vídeo, que esse conteúdo está sensacional e você não pode perder. Vamos junto? E é isso aí. E aí, Júnior? Tudo bem? E aí, Henrique, tudo bem? Mais uma vez juntos aí. Obrigado pela parceria. Valeu. Muito obrigado a você aí por esse podcast, o segundo ano já, né? Então, pessoal, primeira coisa, dá um like no vídeo, começa a seguir a gente nas redes, aqui no YouTube, no Instagram também. Indica aí para os seus amigos varejistas, igual o Henrique falou. E eu estou bem animado hoje, vai ser um podcast bem legal. E vamos em frente aqui. É isso aí. Bom, e aí a gente está trazendo para vocês hoje um convidado super especial, que é o Rodrigo Clímaco. Queria te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. E eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito e aprender hoje aqui nesse episódio, Clímaco. Obrigado, né? E aí eu queria que você começasse se apresentando para o nosso público, para a nossa comunidade de clientes e contando um pouco da sua trajetória. Tá legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Henrique. Obrigado, Júnior, pelo convite, né? Participar do podcast de vocês aqui. É uma honra estar podendo participar aqui, estar próximo de vocês. A gente tem uma parceria já de bom tempo, né? De relacionamento. Então, agradecer e parabenizar vocês também pela iniciativa de trazer esse tipo de informação para o varejo com relação à parte de meios de pagamento, né? Bom, vou falar um pouco da Fiserv. A Fiserv é uma empresa americana, ela está presente em mais de 100 países, está presente no Brasil já há muito tempo e a gente trabalha muito voltado na parte de meios de pagamento. Então, nós temos segmentos de negócio que estão relacionados com processamento, com o varejo, que vai desde a adquirência até o processamento, captura, roteamento e transação das transações. Temos uma linha de negócio de emissão, que é a plataforma do Vision Plus, e temos também uma linha de negócio de core bancário, né? Então, eu sou responsável pela unidade de negócio na Software Express, onde a gente presta o serviço para o varejo e para as entidades, capturando e roteando transações aí no Brasil. Perfeito. Legal. Fala um pouco da sua história pessoal. Bom, eu sou natural de Londrina, no Paraná. Estou aqui em São Paulo já há um bom tempo, mas eu me formei pela Universidade Estadual de Londrina. Tenho graduação como técnico de eletrônica, trabalhei na parte do hardware mesmo, ou seja, trabalhei inicialmente a minha carreira como técnico fazendo manutenção de mainframes, ou seja, coisa que hoje em dia é meio jurássico até se falar, ou seja, terminais burros, como a gente costumava chamar, né? E dando manutenção em impressoras de linha, impressoras de 132 colunas, aqueles monstros que você tinha nos centros de processamento. Trabalhei por um bom tempo aí, trabalhava na Unisys como técnico de manutenção e por essa empresa eu acabei tendo uma carreira, me movi bastante no Brasil. Trabalhei em Londrina, trabalhei em Blumenau, trabalhei em Florianópolis, trabalhei em Porto Alegre, vim para São Paulo pela própria Unisys, e aí eu fui saindo mais da área técnica e entrando na parte mais de gestão, né, na parte administrativa, fazendo coordenação das equipes de campo, pré-venda, atuando um pouco na pós-venda também, na parte de suporte. Depois trabalhei numa outra empresa que trabalha com rastreamento, com frota, tá? E aí eu fui responsável pela parte de produção, de equipamento, mas muito suporte, manutenção, instalação, pré-venda, pós-venda. Vim para a Fiserv em 2012, onde antigamente não era a Fiserv, era a First Data. A First Data estava no Brasil com uma linha de negócio que era a emissão, mas ela estava abrindo o business de adquirência no Brasil. Então, isso lá em 2010. Então, eu vim para ajudar a montar o business de adquirência na Fiserv lá em 2010. E de 2010 até agora, ou seja, nós temos um caminho aí, eu tenho um caminho principalmente
da parte do setup do business de adquirência aqui no Brasil, tanto da adquirência própria quanto do modelo de negócio de processamento que a Fiserv tem hoje, que ela presta serviço para entidades financeiras como a Caixa, como o Sicredi, como a Fins, né? Trabalhei também fora do Brasil, trabalhei na Colômbia, numa JV que a Fiserv tem com o Bancolombia. Fiquei por quase 3 anos na Colômbia, fazendo um bate e volta, né? E em 2019, a Fiserv adquiriu a Software Express. E aí foi quando eu entrei na Software Express para fazer a integração da empresa. Chegou a pandemia, ou seja, fizemos uma integração bem mais pausada, muito preocupado com a manutenção do modelo de negócio da Software Express, sem causar nenhuma disruptura. Havia uma preocupação do mercado com relação a o que a Fiserv ia fazer com a Software Express. E a última coisa, a única coisa que a gente não ia fazer era usar a software como sendo uma base de comércio para adquirência. Ou seja, acho que isso já ficou bem claro desde do momento da compra, né? E até hoje, porque a software é uma unidade de negócio agnóstica, ou seja, ela presta serviço para o mercado, para os adquirentes, para as entidades, para as instituições financeiras, mas o viés da software é o varejo, ou seja, é prestar serviço para o varejo. Carro-chefe é o Citef, que vocês conhecem, utilizam, né? Acho que é isso, ou seja, bem alto nível, assim, falando aí uns 35 anos de carreira quase, por aí. Legal. Então, ó, a gente sabe que dentro da nossa comunidade de clientes já tem uma nova geração aí que vindo, né, apoiando os pais, e muitos já estão ali administrando o negócio e os pais já estão tirando o time de campo, né? Já estão curtindo mais ali a vida e os filhos Exato. assumindo. Então, pessoal, ó, esses caras aqui, ó, pavimentaram essa estrada, né, Júnior? Para a gente conseguir pagar com o celular, né? Pagar de uma maneira com o mínimo de atrito possível, né, Clímaco? Então, eles são um dos principais personagens aí para a gente estar nesse avanço, né, que a gente percebe hoje em dia nesse segmento varejista, né? Pensando, Clímaco, pensando na questão do Pix em si e na experiência do consumidor, né? Eu vou até me colocar como exemplo, e eu acho que o Júnior também já deve ter passado por uma experiência parecida, e eu queria saber como que a Fiserv está se movimentando assim para minimizar essas dores e tornar a experiência de compra mais clean ali, fluida, né? mais Mais fluida fluida. para o cliente final. Por exemplo, eu já tive uma experiência de ir numa loja e tentar pagar com Pix e ter que abrir o aplicativo do banco, né? Ou o QR Code, e ter muita demora, muita latência, né? E isso faz com que eu até repense se eu vou voltar naquela loja ou não, né? E fico também em dúvida sobre as responsabilidades, né? Se a responsabilidade é do software, se a responsabilidade é do banco, né? Então, todo esse emaranhado de tecnologia para a gente conseguir fazer uma transação eletrônica, né? Como que a Fiserv enxerga isso? Como que ela atua para que o Tá. cliente lá na ponta tenha uma experiência fluida? Então, nós estamos... a Fiserv entrou na jornada do Pix, ou seja, desde a época da concepção do Pix lá pelo Banco Central. Então, participamos aí, o time participou juntamente com o Banco Central das discussões que houveram prévia, né, ao lançamento do Pix. Nós entramos no Pix efetivamente no período de pré-produção, de piloto, lá em novembro, dezembro de 2020, mas é uma jornada grande de aprendizado, né? Então, é claro hoje que se você avalia o volume transacional que tem no mercado por conta do Pix, a usabilidade, né, a adesão que os varejos têm tido, não só o varejo, mas também, inicialmente, começou muito forte no P2P, que é o que a gente chama de pagamento de pessoa a pessoa. A gente foi acompanhando essa evolução. Nós temos hoje o que nós chamamos do Pix Hub, onde nós prestamos serviço para as entidades, instituições financeiras, trafegando e levando a transação desde o ponto de venda até as entidades bancárias ou as instituições financeiras. Nós começamos por aí. E nesses 4 anos, o que a gente percebeu? Realmente tem uma necessidade de melhora. O próprio Banco Central tem uma agenda muito positiva com relação a colocar novas funcionalidades, o Pix por aproximação, o parcelado, né, o recorrente.
O brasileiro acaba se antecipando muitas vezes até o próprio Bacen e lança alguns produtos, algumas vezes limitados, mas assim, já atendendo uma certa expectativa, né? E o que a gente identificou é que realmente existe uma questão toda de, muitas vezes, de instabilidade. Um PSP muito grande, quando ele tem uma certa instabilidade, ele pode afetar o ecossistema como um todo. E o nosso driver, o nosso mote, qual que é? É disponibilidade do ponto de venda lá na ponta. Então, a gente sabe que existe a automação, o estabelecimento tem a retaguarda, tem os processadores, tem os adquirentes, mas a gente está bem no meio, ou seja, eu tô ali dentro do ponto de venda com a nossa solução e a gente percebe quando tem uma latência ou quando tem uma caída. E lá em 2019, nós tomamos a decisão de comprar uma plataforma, tá? E transformar a Fiserv num PSP também. Por quê? Para buscar uma contingência, quando um PSP tem alguma intercorrência, alguma inatividade, do nosso produto poder substituir ou poder cobrir essa indisponibilidade. Para levar o quê? Para levar mais disponibilidade para o varejo lá na ponta. Legal. Explica para gente o que seria o PSP. O PSP, na verdade, ele é um provedor de pagamento instantâneo. Certo. Tá? Então, assim como os bancos e as instituições financeiras podem ser PSPs diretos ou indiretos, eles provêm esse serviço de instant payment, que na verdade é capturar a transação lá na ponta, receber e fazer o pagamento, a correlação com outra instituição financeira e fazer esse pagamento efetivamente. Legal. Então, se eu entendi, Júnior, me ajuda também aí, vocês me corrijam. A partir do momento que eu tenho uma transação no ponto de venda, no checkout, se o banco estiver fora, eu posso direcionar para o PSP? Ou você pode trabalhar de forma balanceada. Balanceada. Balanceada, exatamente. Então, o que a gente recomenda é que sempre haja um balanceamento com mais de um PSP. Para quê? Para que, se tiver alguma intercorrência em um, você tem outro canal de saída. É o princípio do que a gente vê hoje em tecnologia e infraestrutura de ser redundância de link, Sim. redundância de data center, redundância de processamento. O mesmo acontece no mundo da adquirência, onde os estabelecimentos têm mais do que um adquirente, muitas vezes por questões de taxa, mas também para assegurar que o estabelecimento não vai ter uma interrupção no serviço à medida que você tenha alguma intercorrência. Então, a única certeza que a gente sabe no mundo de bits 0 e 1, ou seja, em algum momento vai ter alguma intercorrência. Você querendo ou não, isso vai acontecer. E pode ser um bug, pode ser um problema na infraestrutura, pode ser uma falha na operação, efetivamente. Então, a gente tenta cobrir isso da melhor maneira. Olha aí, interessante. É interessante porque até como vocês fizeram uma grande pesquisa, né, sobre Pix e tal, e uma das coisas que a gente vê é essa questão, né, sei lá, mais de 80%, 90% das pessoas usando Pix pelo menos uma vez por semana, né, e só que muitas delas reclamando da experiência, muitas vezes, de usar o Pix, né, por exemplo, o banco estar fora e ela não conseguir pagar com Pix, né, e o que acaba atrapalhando com o estabelecimento, né. Então é legal essa questão de redundância, vamos dizer assim, né, para melhorar a experiência do usuário. Não, né? e é interessante isso que você colocou, porque ou seja, nós lançamos a pesquisa agora há pouco tempo, né, o Fiserv Insights, que está relacionado à usabilidade do Pix pelos consumidores, ou seja, não foi uma pesquisa voltada para entender o varejo, porque assim, a gente já está inserido no varejo, então a gente já sabe o que acontece lá dentro, quais são as dores. Então a gente lançou a pesquisa para ouvir o consumidor. Então assim, vamos entender o outro lado, tá? Vamos entender o consumidor, vamos nos colocar nos sapatos do consumidor para ver por que ele usa, por que ele não usa, quando ele deixaria de usar. Então, a pesquisa, ela cobre, foi uma pesquisa que foi feita com mais de 2.000 pessoas, com uma margem de erro de cerca de 2% no Brasil inteiro, de várias classes econômicas, tá? E ali você tem uma visão muito clara com relação à adesão, né, do Pix. Como eu até comentei, lá no passado o Pix começou muito no P2P, mas hoje o P2B, que é o Person to Business, né, que é o pagamento nosso de pessoa física para o varejo, cresceu, é o que tem maior tração, maior crescimento, tem maior adesão, né? Tem uma usabilidade ainda, com certeza, que precisa ser melhorada, tanto que essa questão que está em pauta agora, que em fevereiro o Bacen deve estar divulgando as regras, que é o pagamento de Pix por aproximação, tende a tirar um pouco dessa fricção que você tem no caixa, né? Quando você vai no caixa, vai pagar com Pix,
Você precisa estar com o aplicativo aberto, escanear um QR Code, copiar e colar alguma coisa. Você está com o teu aplicativo do banco aberto numa frente de caixa, então as pessoas se sentem ali meio vulneráveis. Alguém vai ver o meu saldo, vai ver a minha E senha. quando o vendedor pede para a gente enviar o comprovante? Exatamente, enviar o comprovante, porque não chegou a confirmação aqui. Então, essa questão do Pix por aproximação no mundo de cartão presente vai trazer muito menos fricção, vai resolver boa parte disso. E se você olhar o passado, ou seja, de meios de pagamento, os cartões de crédito e débito, você também tinha uma fricção lá atrás, né? Que era desde a época do reco-reco, que o pessoal chama, né? Que você tinha que passar o cartão, mas antes de passar o cartão, a pessoa ia num livro e consultava se aquele cartão estava bloqueado. Isso evoluiu para a maquininha, para o POS. Aí você tem toda a questão de POS de linha de escada, depois você entrou para o GPRS e teve toda a evolução. Então, o Pix é um produto novo, tem uma certa tempo de maturação, mas assim, seguramente pela adesão, pela atração que ele tem dado, isso vai ter muitos improvements, muitas melhorias, né? Principalmente no cartão presente. E no cartão não presente também você vê que o uso do Pix, ou seja, até na própria pesquisa as pessoas utilizam para pagar no cartão não presente também, que é o mundo do e-commerce. Porque no mundo do e-commerce o crédito tem uma aceitação muito boa, muito alta, né? Até porque existe a preocupação com relação, eu vou comprar um produto não presencialmente, eu compro no crédito, porque se é uma entrega futura, se der qualquer problema, eu faço um chargeback e eu estou preservado. Mas existem promoções para você pagar no débito, com facilidade, entrega, preço, tudo mais. E já no mundo do cartão não presente, o Pix ele tem uma usabilidade melhor até do que o débito, porque o débito você tem toda a questão de segurança, o 3DS, você tem que entrar, o checkout te leva para um link do teu banco, você não sabe se aquele link é do teu banco efetivamente ou não. O Pix não, ele displayou o QR Code, você pagou no aplicativo. O débito é D mais um. Exato. Para o varejista, ele é D mais um. Para o varejista, ele é mais um. O Pix ele é instantâneo, ou seja, cai na conta instantaneamente. Então, tem muita melhoria que isso vai acabar acontecendo. E vocês sabem que, recuperando em mente aqui, lá atrás, a principal preocupação, né? Por que a gente imagina que teve uma adesão muito forte no P2P e o P2B demorou um pouco mais? Conciliação. O varejista ia falar, puta, vai cair um monte de transação na minha conta, minuto a minuto, ou segundo a segundo, como é que eu vou conciliar isso? Então, as ferramentas de conciliação têm ajudado cada vez mais a ter uma adesão maior do estabelecimento, do varejista, a utilizar o Pix. Legal. Isso eu acho que até é um desafio do nosso lado também, né, Júnior? Uhum. Porque a gente precisa acompanhar essa quantidade avassaladora de inovação, né, que surge a todo momento. E pensando em tudo isso que nós, enquanto empresas de tecnologia, estamos fazendo, né, para acompanhar essas mudanças, Clímaco, o que você imagina que o dono do supermercado, o dono do restaurante, o dono daquela padaria pode fazer também para, do lado dele, a experiência do consumidor ser melhor também? Olha, acho que é uma coisa que a gente sempre fala, e aí pensando aqui, não só na questão da usabilidade, mas também na questão de risco, né? Gestão de risco. O ponto de venda tem que estar muito bem treinado sempre. Ele tem que estar muito bem capacitado com relação à experiência do próprio cliente, né? Então, saber como lidar com esse tipo de situações. Acho que o varejista também buscar ferramentas que deem suporte para que ele consiga fazer uma gestão melhor daquele pagamento de uma maneira que ele não dependa tanto da frente de caixa dele. Vou dar um exemplo, ou seja, ter ferramentas como nós temos no próprio CTF, onde a frente de loja, o varejista, consegue consultar se aquela transação aconteceu ou não aconteceu, sem ter a necessidade de mandar um comprovante, sem ter a necessidade de entrar em contato com o banco. Então, uma das vantagens de você trabalhar ou utilizar o PSP da Pfizer é ver que dentro do próprio produto do CTF você consegue fazer a validação sem ter a necessidade de fazer esse cheque no teu banco. Então você não precisa estar com a tua conta corrente do teu estabelecimento aberta para um operador fazer essa checagem. Mas você pode ter um relatório do próprio CTF onde você consulta se aquele pagamento efetivamente ocorreu.
Então, acho que buscar ferramentas de apoio e suporte trazem esse tipo de ajuda para o varejista e para ele melhorar a usabilidade do portador, ou seja, da pessoa física lá na hora de fazer a compra. Acho que uma das ações, né, Júnior, também que a gente pode colocar como complemento, né, o que o Clímaco trouxe para os ouvintes, eu acho que está relacionado também à infraestrutura, né, dos estabelecimentos, né? Melhorar a infraestrutura de rede, de internet, né? Sim. Que a gente percebe que, em alguns casos, tem que ter esse cuidado, né? Isso é crucial, assim, porque a gente vê que, por exemplo, tem que ter igual a gente falou da redundância no pagamento, tem que ter uma redundância de internet, a rede tem que estar toda bem feita, os PDVs eles têm que ter um hardware suficientemente bons ali para suportar ali a operação. Isso tudo acaba fazendo com que a experiência do cliente no final seja melhor, não por causa do hardware em si, mas porque ele vai suportar o software da maneira adequada ali e tudo vai funcionar perfeitamente para o cliente. Eu queria até aproveitar que a gente começou a falar um pouco dessa parte de infraestrutura. A gente tem a ver com o tema também, com Pix, mas eu acho que vale a pena a gente gastar um pouquinho mais de tempo nisso, até para que os clientes também tenham consciência de que estão acontecendo ações do lado de vocês para melhorar essa comunicação, né? E uma delas é a TLS, né? Então, se você puder falar um pouco para a gente, isso é um produto que nós já estamos homologando, né? Tem um cliente nosso usando e eu acho que vai ser fundamental para dar essa sustentação nas transações, né? Perfeito. Não, eu vou até complementar. Nessa questão, acho que é um ponto que sim, é importante para o varejo ter essa consciência, e você estava comentando essa questão do hardware, né? Ou seja, a padronização do hardware é algo assim extremamente relevante, de extremamente altíssimo valor com relação a você garantir uma mesma experiência na mesma loja ou numa cadeia de lojas. Então, quanto mais padronizado aquele teu hardware, ou seja, mais fácil fica a convivência da tua aplicação naquele hardware. Ou seja, você não vai ter N tipos de problemas. Quando você tiver uma situação, é algo que você vai enxergar, ou seja, de uma única maneira dentro da tua frente de loja, né? E indo nessa linha, nós identificamos que tanto a questão de segurança e a questão de comunicação é um fato extremamente relevante para a disponibilidade do ponto de venda. E há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente optou por montar o próprio TLS, ou seja, a gente utilizava o TLS de parceiros, né? Mas você já está no meio do caixa ali, você está no middleware, ou seja, você está em meios de pagamento, você tem automação, você tem os autorizadores, e a gente está ali no meio, negociando transação, capturando de um lado e roteando para outro. Você tem mais uma camada que é a camada de network, né? Que você depende dela. Então, e muitas vezes vocês, ou seja, os parceiros, tendo que interagir conosco e com mais um outro provedor. Ou seja, então, o que nós decidimos? Vamos internalizar isso tudo. A gente tem capacidade, tem throughput, ou seja, o nosso expertise é uma expertise de tecnologia. Então, nós trouxemos para dentro da Fiserv também a nossa própria TLS. Para quê? Para facilitar a vida do parceiro, para que ele tenha uma única interação. Então, quando ele falar de meios de pagamento, desde a parte de captura até o roteamento dessa transação, tanto autorização quanto retorno, a gente ter visibilidade e ter gestão 100% desse processo. Para não ter um terceiro no meio e tendo que, no momento de fazer um diagnóstico, ou ter que fazer algum troubleshooting, ou fazer até uma implantação, você não depender de uma outra entidade. Então, a gente internalizou isso, estamos fazendo o rollout e o nosso objetivo é trabalhar 100% com a base de clientes da Fiserv, com o TLS da Fiserv, para facilitar a vida do parceiro e, de novo, garantir, buscar dar mais disponibilidade para o estabelecimento lá na ponta. Perfeito. Isso aí também acho que é uma ação importante do nosso lado, né, Júnior? A gente tem trabalhado com o objetivo de ter essa redundância, né? Para garantir aí a disponibilidade para os clientes, né? Sim, isso é bem importante. A gente já está trabalhando nisso, a gente está fazendo alguns pilotos, né? E logo vai estar disponível para todo mundo. Clímaco, uma coisa que me surpreendeu muito, assim, lendo a pesquisa, é o volume de transação no Brasil, assim, um negócio insano, né, de volume de transação Pix. Acho que foram mais de 17 trilhões de reais, né?
O que vem pela frente, assim, de inovação no Pix? Por exemplo, uma das coisas que eu li, eu achei bem interessante, e eu acho que eu consigo imaginar o varejo utilizando isso, principalmente em linhas de compras por assinatura, né? Mas é a possibilidade, por exemplo, de você utilizar Pix até para contas consumo, né? Você conseguir fazer agendamentos de Pix, né? E uma das coisas que chamou bastante a nossa atenção também é que ainda o brasileiro ele ainda sente um pouco de desconfiança, né? E é surreal isso, né? Porque essa é uma tecnologia brasileira, não existe em outros lugares, né? A gente está exportando isso, eu também não sei se hoje o Pix está sendo analisado fora do Brasil. O que você poderia compartilhar aí conosco? Olha, eu diria assim, né? Uma impressão também que chamou muito a nossa atenção na pesquisa foi o fato das pessoas terem optado por utilizar o Pix por uma questão de gestão. Porque você vai lá num ATM, saca R$ 500. Daqui 1 hora, 2 horas, ou imagina daqui a uma semana, você não sabe onde você gastou esses R$ 500. O que você pagou, para quem você pagou, e o dinheiro vai. No Pix, para a gente como pessoa física, na hora que você faz o Pix, ele fica registrado. Então, você consegue, você como pessoa física, conciliar. Então, um dos pontos interessantes que saiu na pesquisa é a questão de gerenciamento. E aí você fica pensando, gerenciamento, exatamente. Você pagou, você sabe para quem você pagou, quanto você pagou, aonde você pagou. Você tem data, hora da transação. Então, esse é um ponto que chamou bastante atenção, né? Essa questão de gestão, que era uma preocupação inicial do varejista lá atrás com relação a como é que eu vou conciliar esse monte, porque ele não vai saber se aquela venda estava associada a que produto. Então, ele precisa ter um link disso para saber que aquela venda está associada aquele pagamento está associado àquela venda. Então, acho que é um fato bem relevante com relação à pesquisa. Você falou de o que a gente chama de cross-border, né? O Pix já está em voga, ou seja, nós temos o Pix rodando no Uruguai, temos o Pix rodando na Argentina. Então, para nós, como consumidores, é extremamente interessante. Você cruzou a fronteira ali, você paga no Pix, você tem um benefício de você ter um custo mais acessível, né? De você não usar o teu cartão, ou seja, todo o teu limite do cartão também. E nós estamos avaliando, sim, Estados Unidos está no nosso roadmap para o começo do próximo ano. A gente está olhando alguns mercados no próprio Estados Unidos, onde tem a maior presença e volume de brasileiros, e Europa também, ou seja, são dois mercados extremamente relevantes, Estados Unidos e Europa. Realmente não tem, né? Que facilita muito. Eu acho que esse problema da insegurança deve ser geracional. Porque, por exemplo, minha mãe não tem condições, ela não vai pagar com o celular. Se, André, os pais de vocês fazem pagamento por Pix? Né? E você, Júnior? Minha mãe faz, mas meu avô, minha avó jamais fariam assim, né? Então, mas eu acho que tem assim, olhando até para os nossos clientes, eu acho que tem a gente tem clientes, assim, de vários tipos de clientes que tem os clientes deles, né? Tem desde classe A até classe E também de vários locais diferentes. E a gente olha, assim, que, por exemplo, o pagamento em dinheiro ainda, em muitos desses mercados, é muito grande a porcentagem. Tem alguns, inclusive, que o pagamento em cheque é muito grande ainda, né? Por exemplo, teve um cliente que há pouco tempo a gente fez reunião com eles, ele falou pra gente que 40% dos pagamentos, até pelo tipo de negócio que ele tem e o tipo de cliente que ele tem, 40% dos pagamentos são feitos em cheque. Então, eu acho que tem E só um detalhe que vale a pena fazer um complemento aí, Júnior, é um cliente com quantos PDVs? Mais de 30, né? Acho que uma loja bem relevante. Então, assim, eu acho que tem mesmo fora essa questão dos outros países, mas mesmo no Brasil, acho que tem ainda uma margem bem grande para crescer aí o Pix, né? O sentimento que eu tenho é que essa insegurança, ela pode ser geracional, né? Não, eu acho que assim, tem muito em função do fato dela ser geracional, mas a própria pesquisa traz que mesmo pessoas, acho que são 2% do público entrevistado, diz que não faz Pix. Por receio, por medo. Mas desses 2%, alguns já pediram para alguém fazer um Pix para ele. Então, assim, a questão talvez a insegurança de como fazer, de entrar, mas da conta dele já foi feito um Pix, que seja por um parente, alguém que ajudou algum amigo. Então,
a pessoa acaba entrando no modelo. Por quê? Porque faz parte do dia a dia. Então, Eu lembrei aqui, lembrei de algo que aconteceu recentemente, que teve uma vaquinha lá no grupo do prédio, e aí uma senhora falou assim, olha, mas é por Pix, eu não tenho Pix. Aí depois, mas ela falava no WhatsApp. Aí depois de um tempo ela falou, não, meu filho já fez um Pix aqui. Então acho que tem isso acho mesmo. que tem essa questão, sim. E, de novo, acho que a pesquisa trouxe essa visão para a gente que foi, eu diria assim, muitas vezes acho que é meio que revelador, né? Você trazer isso de uma maneira mais estatística e você tangibilizar que realmente é fato, isso acontece. Aí você começa a olhar na tua vida pessoal, você vê casos que efetivamente é onde isso acaba acontecendo. Então, eu acho difícil não ter adesão, ou seja, as pessoas, não vou utilizar. De alguma maneira vai acabar utilizando. Eu acho que em pouco tempo, talvez o dinheiro como espécie, né, não vai... Muitos estabelecimentos não vão mais aceitar o dinheiro, né? O numerário tem toda uma questão de logística, né? Tem toda uma questão de segurança. E aí, quando você fala do aspecto de segurança, ou seja, a bandidagem sai do modus operandi numerário e entra no modus operandi de fazer phishing, fazer engenharia social para conseguir atacar o varejo, ou atacar a pessoa física com relação a todo aspecto de segurança. E você me trouxe um ponto aqui que uma das coisas que a gente está fazendo nesse aspecto de segurança, porque segurança é uma obrigação de todos, né? Do Estado, do prestador de serviço, do adquirente, do varejista, ou seja, nós como pessoas também somos responsáveis. Mas a gente está usando muito da experiência daquilo que se já tem no mercado de meios de pagamento de crédito e débito, com padrões de comportamento de compra, tá? E de fazer análise desses padrões dentro do Pix. Ou seja, um estabelecimento que tem um tipo de transação, tem um padrão de transação num determinado horário, isso é muito utilizado com crédito e débito. No Pix, a gente expandiu isso para o cliente também no nosso PSP. Ou seja, fazer análise de padrão de comportamento. Olha, um Pix às 2h numa loja de sapato, esse cara nunca fez esse tipo de movimento. Então, tem alguma coisa errada. Segura, não faz. Né? Gera um alarme. Então, trazer aquilo que já tem de know-how e de conhecimento que crédito, débito e as transferências interbancárias já tem, trazer isso para o Pix, eu acho que é um ponto extremamente importante também para poder dar a tranquilidade para o usuário lá no final do dia utilizar com segurança. Interessante. Eu li também uma matéria do Banco Central, acho que principalmente pensando nessa questão geracional mesmo, né? As pessoas que têm um pouco mais de dificuldade ali de confiar na tecnologia. Que as próximas versões, eu não tenho certeza agora se vai ser em novembro ou se vai ser para 2025, mas a gente vai poder cadastrar os dispositivos que podem transacionar Pix, né? Então você vai poder cadastrar o teu notebook, o teu celular, de tal forma que se uma transação acontecer em um dispositivo que não está cadastrado no banco, os bancos vão ser obrigados a fazer isso. Eles vão limitar a R$250 até R$1.000. Para trazer mais segurança. Trazer mais segurança. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que vai ser bem relevante também, que o Brasil está se movimentando e para fazer com que as pessoas tenham mais confiança. Né? Do nosso lado, eu estava pensando no que você falou, Clima, uma coisa e que o Júnior também mencionou sobre... Tem muito mercado ainda para crescer o Pix, né? É atrativo até para o lojista, tanto que a gente vê inúmeras lojas dando desconto para quem pagar em Pix, né? Ou seja, acredito que a taxa seja mais atrativa para o varejista. Uma das coisas que a gente pode fazer, por exemplo, usar a CRM como uma ferramenta para mapear perfil de consumidor que utiliza mais o Pix e provocar ali um crescimento em outra camada geracional. Tem muita coisa em parceria que dá para fazer junto, assim. Não, né? Com certeza. E voltando à pesquisa, né? Acho que outro ponto relevante da pesquisa também, quando a gente olha por que a pessoa hoje usa o cartão de crédito e não faz o pagamento em Pix? Ou por que ele usa o cartão de débito? Né? Também tem muito com relação à parte de benefícios. Ou seja, hoje o cartão de crédito, se você olhar as classes A, B, C, D, E, classe A acaba preferindo trabalhar com o cartão de crédito, por quê? Em função dos benefícios que ela tem. Pontuação, milhagem.
Então, ela tem um certo, vamos dizer assim, não é um cashback, não é esse o termo, mas ele tem lá um benefício para utilizar aquele cartão e acumular pontos naquele cartão. Então, o Pix não tem essa pegada hoje, mas é algo que isso vai acabar se transformando e vai trazer um tipo de benefício também. Paga no Pix, ou seja, você pode ter o benefício financeiro naquele momento, mas você também pode ter um outro benefício que para um determinado público pode chamar mais atenção, ele tem um benefício de algum clube, alguma coisa derivada desse tipo que pode trazer uma atenção maior de um público. Isso é bem interessante também, né? É interessante, né? Porque hoje realmente o cartão de crédito acho que ele ganhou bastante adepto por conta disso, porque o preço é o mesmo, você vai pagar daqui um tempo e você vai ter ou um cashback, ou vai ganhar milha que depois vai trocar por alguma coisa, ou vai ter direito à sala VIP, ou enfim, né? Exato. Tem uma série de benefícios ali. O Pix tem a questão da gestão, né? Que também tem no cartão de crédito, mas realmente não tem esses benefícios, né? Principalmente no presencial, né? Porque no online eu vejo que o Pix já tem muito... que antigamente até algumas lojas eram o boleto, né? Então, Exato. você gera o boleto, é 10, 15% de desconto. E hoje em dia já é o Pix, né? Então, olha, você paga em Pix, você tem tanto por cento de desconto. Aí começa a ficar mais interessante, né? Mas no presencial ainda... E no online você tem a questão do boleto, você tem a questão do tempo de confirmação. Para compensar esse boleto, 24, 48 horas. O Pix, você recebe na hora aquela compensação. Até no final de semana, né? Exatamente. Então, Final de semana, feriado. online real time mesmo, ou seja, e se você pode concatenar, não seja a compra, mas a entrega. Imagina, você compra e paga no boleto. É 24, 48 horas para compensar, para depois ir entrega. Isso. Quando você paga ali no Pix, ele te Você confirma paga- na hora. Muitas vezes você recebe a mercadoria no outro dia. No boleto você ia confirmar no outro dia para depois... Queria até aproveitar, você que está gostando desse conteúdo, a gente vai deixar um QR Code na tela, é um Pix aqui do Júnior. Boa ideia, hein? Pix da Simone e do Júnior. Tem lá no YouTube, não tem aquele superchat, Superchat, né? Ô Clima, me ocorreu agora também a gente tem essa questão da desconfiança geracional no consumidor final, né? Mas me ocorreu também algumas conversas que eu tive com empresários, assim, donos de supermercado, sobre Pix e uma insegurança deles também, assim, né? Um desconforto deles com o Pix. Então, o que você diria para esse empresário varejista, né, que ainda tem ali uma certa insegurança em ativar o Pix na frente de caixa dele, para ele superar esse medo e... Vamos para cima, vamos colocar o Pix. Eu acho que assim, ó, pegando os números da Abex, né, vamos ver aqui, taxa de crescimento. A taxa de crescimento do volume de vendas com cartão de crédito, ela continua crescendo 2 casas decimais a cada trimestre. O débito, hoje está andando de lado. Se você olhar, o volume de vendas com débito está andando de lado. O Pix, ele está crescendo vertiginosamente. Então, no final do ano passado, o Pix passou o total de volume de vendas, os seus volumes que a gente chama do Pix, passou a soma de crédito, débito e cartão privado. Então, assim, se tem alguma dúvida, o dinheiro está indo por aí. Então, assim, eu não deixaria de perder venda por conta de preocupações, porque eu acho que toda a parte inicial de estabilização, aquela dúvida com relação à velocidade, vai acontecer, não vai acontecer... Tem atrito, mas tem muitas ações endereçadas pelo Bacen. De novo, nós mesmos, como Fiserv, a gente buscou uma série de maneiras de mitigar e trazer mais segurança, pensando na disponibilidade do tempo do uptime, do PDV lá na ponta. Então, acho que tem muita coisa endereçada. E com relação à usabilidade, o Bacen também está direcionando essa questão de pagamento por aproximação, pagamento parcelado, pagamento recorrente com o Pix. Então, acho que não é um caminho de volta, não tem volta com relação a isso daí. Ou seja, se o cara não fizer adesão, ele vai perder venda. Tem que acompanhar o volume de onde está indo, ou seja, são as taxas de crescimento. Ou seja, o crédito não vai desaparecer, o débito não deve desaparecer, mas o Pix está crescendo absurdamente. O mês passado, nós, na Fiserv, nós temos aí, o ano de 2023, nós tivemos 15 bilhões de transações. Pix, crédito, débito, cartão privado. Isso Brasil. Brasil. Esse ano, em julho, a gente já bateu 13 bilhões.
O Pix, o ano passado, dentro da Fiserv, foi 770 milhões. Isso acho que é interessante a gente pontuar, que são transações a P2B, certo? P2B. P2B. Tudo P2B. O ano passado, o que a gente capturou e roteou de transação Pix foram 700 milhões de transações, entre janeiro e dezembro. De janeiro a julho desse ano, já foram mais de 900 milhões de transações. Então, a expectativa é da gente chegar em 1,5 bi de transação Pix, que é mais de 10% do que a gente captura no total, e do que é reportado pelo Banco Central no P2B, nós roteamos mais de 7% do volume. E esse número ele escala trimestre a trimestre, ele vem subindo. Então, ele não é 7% num volume fixo, não, ele é 7% de um volume que vem crescendo mês a mês, tanto em quantidade de transações quanto no volume de vendas. Então a expectativa é que esse ano tenha mais que o dobro de transações Mais do que o o dobro ano de passado, transações no ano de passado, Pix. de Pix. Ou seja, em termos de transações totais, não vai ser mais do que o dobro. O ano passado foi 15, esse ano deve ser 20. Mas de Pix foram 700, esse ano, já na primeira metade do ano, já foram 700. Então, vai ser de 1,5 a 2 a gente deve ter, porque tem uma sazonalidade do segundo semestre, com outubro, né? Que tem várias campanhas, tem Dia das Crianças, e tem o Natal também, Black Friday. Então, o segundo semestre, normalmente, ele é mais volumoso em termos de transações do que o primeiro semestre. Eu acho interessante também pontuar, Clímaco, porque dentro desse universo do varejista, supermercadista, o relacionamento deles com o mercado, eles têm uma percepção muito forte aí da Software Express, né? Que foi uma empresa que vocês adquiriram. E aí eu acho que nessa união é importante os clientes saberem o tamanho da operação de vocês, né? Porque isso traz muita confiança, a presença de vocês no mundo. Acho que isso é importante você falar um pouco mais assim sobre. Hoje a Fiserv está presente em quantos países? A Fiserv está presente em mais de 100 países no mundo, né? Ela é a empresa número 1 nos Estados Unidos com relação à captura, roteamento de transações também, com processamento. É líder nos Estados Unidos nessa parte de core bancário e emissão de cartão também, né? Nós temos presença na América Latina praticamente por completo. Estamos abrindo alguns mercados novos na América Latina em função de oportunidades que estão surgindo e de diversificação que os bancos querem fazer. Hoje, o Brasil, nós temos mais de 400 mil estabelecimentos ativos. Mais de 1 milhão de pontos de venda, né? Tem uns 15 bilhões de transações que eu comentei. Se eu somar da adquirência, a gente tem mais ou menos aí mais 1 bilhão de volume de transações. Nós processamos para vários parceiros, instituições financeiras. Aquilo que eu comentei no começo, a Fiserv ela tem um tom muito agnóstico com relação à prestação de serviço. Nós temos os nossos próprios produtos, mas a gente sabe trabalhar muito bem com relação à segregação de carteira, de portfólio, de área de atuação. E a software sempre teve um tom totalmente agnóstico e a gente optou por estratégia por manter isso porque é relevante, ou seja, a gente quer estar no ponto de venda, eu quero estar prestando serviço para as instituições, para os cartões privados, a gente quer estar no segmento de meios de pagamento, independente de quem é o processador, quem que é o adquirente. Temos hoje mais de 1.100 soluções, software houses que são parceiras da Fiserv, né? E a gente busca cada vez mais ampliar esse número. Por quê? Porque essa pluralidade com relação ao mercado brasileiro que existe hoje, você tem soluções muito regionais, você tem soluções mais para grandes cadeias. Então, assim, o mercado exige você ter essa capacidade, né, e poder entregar esse serviço. Então, a gente prima muito por essa questão de trabalhar muito com o varejo, mas levar a solução para o varejo. Ou seja, a Fiserv não é uma marca que você vai ver numa prateleira de supermercado, mas assim, não é uma marca Nós estamos na retaguarda. A gente está lá assegurando, fazendo com que o teu ponto de venda esteja disponível com relação a meios de pagamento, que as instituições e as entidades estejam disponibilizando o produto deles para os pontos de venda e a gente fazer esse processo de uma maneira que, à medida que vai entrando um Pix parcelado, um Pix por aproximação, que vocês e o varejo não tenham que fazer nada. A gente trata isso tudo na retaguarda para que seja uma experiência mais leve, mais tranquila e sem necessidade de ter interrupção ou ter alguma intervenção
no ponto de caixa, no ponto de venda para o estabelecimento. Legal. E essa acho que é uma preocupação nossa também, né, Júnior? Assim, na hora que a gente busca essas parcerias, a gente manter esse relacionamento com empresas que vão dar essa retaguarda para a gente, dar esse suporte, né? Que vão ter essa capilaridade, essa malha, para que a gente tenha segurança. Porque no final do dia, né, o cliente ele tem que chegar lá no checkout e ele precisa fazer a compra semanal dele, a compra... Hoje em dia, né, ninguém mais faz compra mensal, né? Mas semanal, né? Não sei, depende muito, acho que ainda do... Não vão achar que tem mais um dinossauro aqui na mesa. Não, mas eu acho que tem gente que faz ainda, mas o que você falou é verdade, assim, a gente precisa... O nosso objetivo final é que o cliente chegue no ponto de venda e faça a compra da maneira mais simples e mais sem atrito possível, seja no PDV, no self-checkout, e a gente precisa de parceiros que nos ajudem nisso, né? Então, isso é bem importante. É muita coisa envolvida, né? É muito complexo, ou seja, tem muita regra, tem muita parte de segurança, tem muita regulamentação das próprias bandeiras, né? Ou seja, toda a questão de PCI. Então, assim, é um universo complexo. Então, quando você fala, capturar e rotear é simples. Depois que está funcionando, tudo é simples, né? Então, mas se você for pegar as linguagens possíveis de desenvolvimento no ponto de venda, se você for pegar os requerimentos que o varejo tem, ou seja, cada um tem uma necessidade e ele quer focar no negócio dele, então ele quer diferenciar o negócio dele. Então ele não quer muitas vezes pegar uma solução de prateleira, ele quer ter uma eficiência operacional maior na ponta para ele poder focar naquilo que ele tem que fazer, né? E envolvendo, de novo, toda essa questão de segurança, infraestrutura, throughput, velocidade. Você tem momentos de pico, uma segunda-feira é diferente de uma terça, de uma quarta, de uma quinta, uma sexta à noite totalmente diferente, um sábado vai lá para cima, domingo você tem pico de manhã, então você tem que ter a capacidade e elasticidade de ter throughput para poder receber, e tem que ser transparente lá na ponta, ou seja, um sábado de manhã tem que ser igual uma segunda-feira, final do dia, independente do volume, ou seja, a usabilidade tem que ser a mesma, o tempo de resposta tem que ser o mesmo, né? E da mesma forma, a facilidade do uso, né? Implantação, ou seja, o varejo muitas vezes lembra que tem um ponto de venda 1 dia, 2 dias antes de abrir a loja. Primeiro pensa no ponto, local, gôndola, né? Acesso da loja, puta, tem a frente de caixa. Aí liga desesperado, puta, eu vou abrir a loja amanhã, eu preciso aqui. Isso acontece, é fato. E a gente tem que ter a solução cada vez mais simples e ser mais plug and play, que ele consiga poder continuar contando, vocês possam poder continuar contando conosco para dar essa facilidade e de atuar nesses momentos, né? Perfeito, perfeito. E, Clímaco, pensando nesse universo aí, nesse portfólio todos de produtos que a Fiserv tem, né? O que você acha interessante trazer os clientes, né, terem esse contato? Muitos estavam acostumados só com o Citef, e a gente sabe que a Fiserv está entregando muito mais do que o Citef, né? Tem muita coisa envolvida aí, né? Sim, ou seja, o Citef é o carro-chefe, a software sempre teve um driver muito forte no cartão presente, buscando isso, mas também trabalhava no cartão não presente. Então, a Fiserv, à medida que nós fomos incorporando e vendo todo o potencial da software, ou seja, toda essa parte de cartão presente, a parte de cartão não presente, tudo aquilo que está relacionado ao Pix, não só o Pix também, mas os produtos, ou seja, que existem de QR Code, né, que a gente chama de Instant Payment, tudo aquilo que o mercado está trazendo de movimento, a gente procura atualizar as nossas soluções para fazer com que o varejo lá na ponta tenha a mesma experiência, ou seja, possa utilizar desses meios de pagamento. Entendi. Aí a gente falou também da TLS e esse conceito do Carat que ainda não é muito claro para mim, porque eu percebo que vocês agora tratam mais como Carat do que como Citef. Se você puder explicar para a gente o que é o Carat. Posso. O Carat, na verdade, é uma marca, um produto, ou seja, assim como é o Citef, mas ele foi lançado mundialmente. Então, o Carat, o que é? É uma solução omnichannel. O que é uma solução omnichannel? Você trafega o mundo físico, o mundo presencial e o mundo não presencial, né? Então, você tem a mesma experiência, você tem, principalmente para o varejista,
Você tem a gestão de todos os teus canais de venda, ou seja, do e-commerce e das tuas lojas, das entregas, independente do ponto de venda que você faça, a forma que você faça a venda, o cara te dá toda essa facilidade, toda essa flexibilidade para você ter uma única gestão, tá? No Brasil, como o Citef é uma marca muito forte, a gente continua falando muito do Citef. Mas, na verdade, assim, por trás do Carat, o motor dele no Card Present, no Card Not Present, é o próprio Citef. Então, o Carat é uma marca que a gente utiliza, a gente fala muito quando vai falar do Carat, quando está associado mais a mundo de e-commerce, mas ele está associado no Carat, ou seja, o motor do Citef. Então, é uma solução omnichannel que visa buscar atender todas as necessidades do varejo com relação a como é que eu faço gestão dos meus canais de venda. Cartão presente, cartão não presente, que seja link de pagamento, QR Code, delivery, você consegue fazer tudo debaixo do arcabouço do Carat. Mas no Brasil a gente continua falando do Citef e vai continuar falando porque é um produto referência de mercado, é um bombril, vamos dizer assim, né, em termos de reconhecimento ali, né? E falando de novos produtos, vocês para o ano que vem também tem a previsão de trazer eu esqueci O nome. Clover. O Clover, né? Clover. Se você puder explicar um pouco para a gente Posso. também. O Clover, ele é uma plataforma, né? Uma solução também, que é uma plataforma que, dentro dessa solução do Clover, que já está bem difundido, bem sedimentado nos Estados Unidos, já está na Argentina também, é uma solução que vai vir embebida com o Citef também, pela capacidade que o Citef tem. É um produto que está sendo pilotado e a gente vai lançar ele em novembro e vai ter um evento de lançamento em novembro. Aí já vou deixar vocês convidados aqui para vocês participarem. Lá a gente vai trazer muito mais informação com relação ao produto. Mas estamos prestes a lançar o Clover aqui no Brasil, sim, e com grandes expectativas com relação ao que ele pode trazer. Muito daquilo que a gente falou de uma hegemonia, de uma padronização da frente de caixa, né? Para facilitar e dar usabilidade. Tem uma série de fatores ali que mais em detalhes a gente vai divulgar para vocês também. Legal. Porque a gente também está com um novo produto, né? Que vai ser lançado em breve, que na verdade, é uma gama de produto para atendimento, né? Legal. Eu acho que no futuro próximo aí, acho que vai ser legal a gente homologar também com o Clover. Eu acho que tem um match muito bom aí, né, Sim. com o Clover. A gente está bem empolgado aí com esse lançamento, porque eu acho que a partir do ano que vem, eu acho que é algo que a gente pode ajudar a Maravilha. escalar. Né? Perfeito. Uma curiosidade que eu tenho, você estava falando sobre a pluralidade, né, que é esse mercado brasileiro, e aí quando a Fiserv ela entra no mercado brasileiro, existe essa flexibilidade do ponto de vista de tecnologia, da cultura do Brasil, na implementação dessas tecnologias, ou a maneira como esses produtos são implantados tem que ser da maneira que vem de fora, do jeito que roda nos Estados Unidos, ou não? A Fiserv ela tem esse olhar para o Brasil, para entender a cultura do Brasil, entender a maneira como funciona o nosso varejo e ela também se adaptar à maneira que a gente trabalha. Perfeito. Boa pergunta tua. A Fiserv ela tem uma característica que ela tem... cada geografia, cada país tem muita autonomia. Então, assim, a estratégia é daqui do Brasil para dentro do Brasil. Ou seja, você não tem um produto que vem de fora do Brasil para cá, enlatado e você tenta entubar ele. Ou seja, não. De novo, se você pegar o próprio exemplo do Carat, que foi lançado mundialmente, aqui no Brasil a gente decidiu manter o Citef, porque a gente sabe que o Citef tem um nome representativo e é mais fácil explicar o que é o Citef do que é o Carat. Tanto que a gente está falando de Carat aqui e ainda existem dúvidas com relação ao Carat, mesmo fazendo campanhas massivas. Então, a nossa estratégia ela é local. Tanto aqui no Brasil, quanto você vai na Argentina, quanto você vai para o Uruguai, México, cada país tem a autonomia e a gente se preocupa muito com isso, até a vinda do próprio Clover para cá, a gente já fez algumas outras ensaios, mas o Brasil falou, não é o momento. Não é o momento. Depois da Software Express, isso com certeza potencializou bastante. Tivemos uma pandemia no meio, mas pode ter certeza que está vindo por conta de ter a solução do Citef embarcado, né?
Então, a autonomia do país ela é 100% majoritária, ela é soberana com relação a qualquer tipo de estratégia. Então, não tem nenhum produto que venha enlatado de fora para dentro. Se a gente for pegar até os próprios produtos de emissão, né, plataforma de emissão, o Vision Plus, também ele foi customizado para atender a necessidade do mercado brasileiro aqui. Então, você não pega uma versão quadrada que cabe no mercado americano e tenta colocar no redondinho aqui, que é o mercado brasileiro. Não. Você tem que atender a necessidade do mercado, senão você fica com um produto micado, né? Vamos chamar assim. Sim, sim. Então, essa autonomia, posso garantir que a gente tem 100% de autonomia local aqui. E cada país tem a sua. Não, perfeito. Eu acho que isso é relevante, é importante, porque pode, por causa de uma decisão estratégica dessa, o produto pode perder né, todo esse trabalho que foi feito há anos, né? Exato. E a própria base de clientes clientes da Ipcom precisa ter essa segurança que vocês vão trabalhar dessa maneira, né? Eu me lembro de uma história da BIC, né? Que não é uma empresa brasileira, mas assim, todo mundo acha que é uma empresa brasileira, né? Então, eu acho que essa estratégia de vocês está corretíssima. Não, e assim, até para reforçar esse ponto, nós lançamos uma campanha de... É francesa, né, a BIC? Se eu não me engano, é francesa, né? Eu acho que é francês. É francesa. Eu não tenho certeza, mas nós lançamos a campanha de... não é internalização, do CITEF, ou seja, nós temos o CITEF on-premises, que é o CITEF legado, que é uma solução potente, robusta, mas por uma questão de segurança, robustez, escalabilidade, nós lançamos há 2 anos praticamente aí a campanha para fazer a internalização, ou seja, para fazer o CITEF processado dentro da Pfizer. Por uma questão de segurança, atualização, de novo, padronização de versões. Você imagina, você ter uma versão num hardware que fica num cliente. Ele tem uma gestão daquele hardware de uma forma, ele tem o uso daquele hardware. Então, se ele tem alguma falha, algum problema, para você agir, para você corrigir, é muito mais difícil. E também ele está muito mais suscetível, porque o core business dele não é a parte de segurança, de ser invadido naquele hardware. Então, estrategicamente, o Brasil decidiu fazer esse movimento de internalizar o CITEF, ou seja, o processamento do TEF ser feito dentro da Pfizer, onde eu consigo blindar da segurança, botar toda uma camada de PCI aí dentro, né? Garantir a padronização das versões, dos módulos, para que todos os clientes, num caso de uma falha, eu consigo intervir e corrigir muito mais rápido do que eu pedir log, me manda log, corrijo, manda a versão, testa aí, não funcionou, volta, vai, volta. Então, a gente tendo isso dentro de casa é muito mais fácil. Então, a gente está nessa jornada e esse trabalho, ou seja, as versões que estão on-premises, elas vão estar rodando. O nosso prazo é até final de maio do ano que vem, onde a gente já declarou há 2 anos atrás o end of life. Estamos dando todo o suporte, todo o apoio, para que o pessoal consiga fazer a migração desses mais de 2 anos aí de trabalho. Mas, de novo, visando o quê? O uptime, a disponibilidade do ponto de venda do varejo lá na ponta. Isso aqui, inclusive, dá um corte. Então, você que ainda está com o CITEF legado, entre em contato o mais rápido possível com o nosso time comercial para que a gente possa ajudar vocês nessa transição aí para o CITEF em nuvem. Então, ficar com o TEF legado, você está assumindo uma responsabilidade de segurança, a tua equipe de tecnologia está assumindo essa responsabilidade de segurança, bem como também a parte de disponibilidade. Tá? E, enfim, vai ser descontinuado. Então, quanto antes vocês entrarem em contato, melhor para a gente fazer essa migração. Né? Em cima disso que você falou do Brasil, assim, pensar no mercado brasileiro, assim como pensar nos outros mercados, você acha que tem algo que você vê nos outros mercados que o Brasil poderia adotar, ou falando do varejo, né? Ou o contrário, algo que tem no Brasil que fala, nossa, isso daqui é muito bom e não tem em outros mercados, ou é raro em outros mercados? Assim, do Brasil para fora, acho que toda essa experiência de instant payments é bem relevante. Eu acho que isso daqui tem muito potencial a gente tem muito potencial e capacidade para ensinar outros mercados de como operar com pagamento instantâneo, né? De fora para dentro, a gente tem conversado com alguns players de fora aí, e acho que a China também ela é muito pujante nessa questão de
integração de carteiras digitais. Eu acho que a gente tem bastante coisa para aprender com o pessoal da China. A gente está discutindo uma série de parcerias com eles, mas habilitar outras carteiras de outros países a operarem aqui localmente. Então, tem empresas da China, dos Estados Unidos, que a gente está discutindo de como é que, já que a gente tem toda essa capilaridade, tem toda essa capacidade, como é que eu faço para fazer com que consumidores de outros países, cidadãos de outros países, utilizem seus meios de pagamento locais lá, aqui no Brasil? Isso é algo que a gente está pensando e está investindo tempo e está discutindo formas de fazer isso se tornar tangível aqui no mercado. Vai gerar o quê? Vai gerar mais formas de pagamento para o estabelecimento e vai gerar mais volume para ele também poder utilizar, poder acabar fazendo a compra localmente aqui no Brasil. Isso é bem interessante, né? Bem interessante. A gente está caminhando para o final, queria fazer uma pergunta também, que é uma curiosidade, se no estudo que vocês fizeram relativo... Aí eu vou estender também para o Clover, tá? Relacionado ao Pix, quais os setores com maior potencial de crescimento? Teve alguma análise nesse sentido? Não, na verdade, nós avaliamos muito mais as questões das classes comerciais, né? Mas o que a gente viu bastante na pesquisa é que o pagamento P2P ainda continua sendo um hit parade, ou seja, o pessoal usa muito para receber, gosta, porque dá aquela tranquilidade, me faz um Pix aí, eu te fiz um Pix, ou seja, você vê online e real time. Mas, de novo, no varejo como um todo, é muito pujante o crescimento, né? E quando a gente fala P2P, eu estou incluindo aqui também pagamento de profissionais, ou seja, eu vou pagar o jardineiro, eu vou pagar a babá, vou pagar tal pessoa. Então, assim, é um P2P, mas na verdade é um P2B. É um P2B. Acaba sendo um P2B porque tem uma prestação de serviço, né? Mas o P2B mesmo, ou seja, CPF para o CNPJ ali, né, ou para o MEI, esse realmente é independente do segmento, que seja automotivo, supermercadistas, farmácia. A média que a gente vê em torno de 10% do varejo já está recebendo no Pix. Olha aí, que interessante. E o Clover? Vocês percebem ali uma tendência em setores específicos? Na verdade, assim, ele não tem uma restrição de utilização. Se você pegar o Clover como ele é comercializado hoje no mercado americano, ele é utilizado tanto num grande varejo quanto num pequeno varejo. Num restaurante e num supermercado? Num restaurante, num supermercado. Lá fora também tem o tal do dongle, que você consegue colocar no celular e fazer como a gente tem um tap on phone aqui. Então, assim, a gama dele, ela vai desde um tap on phone, um pequeno varejo com um produto que a gente chama o Flex, um produto maior, para frente de caixa, você tem quiosques. Então, a usabilidade é bem extensa com relação a esse produto. E Clima, como que vai funcionar a manutenção do Clover? Quando tiver algum problema no hardware, como que vai funcionar isso? Isso é tudo feito pela própria Fiserv. Tudo feito pela própria Fiserv. Exatamente. Tá. É similar à manutenção dos PIN pads, por exemplo? Troca o equipamento ou não? Sim, substitui? sim. Tá? Essa é uma... De novo, o nosso driver é a disponibilidade na frente de caixa, né? Então, a gente tem que garantir a disponibilidade dele e o uptime dele lá na ponta. Perfeito, perfeito. E eu acho que você falou um pouco de tendência também, né? Mas eu acho que, como a gente está caminhando para o final, acho que tenho mais duas perguntas. Assim, uma está relacionada às tendências mesmo de pagamentos que você acredita que o varejista brasileiro, além do Pix, né, se tem alguma outra tendência que você imagina que a gente tem que ficar de olho. Ficaria de olho bastante na questão de QR Codes também e muito na questão de pontos. Render pontos na frente de caixa. Isso é algo que hoje é feito muito pouco, muito fechado. Acho que é algo que a gente tem um mercado para explorar, para conseguir fazer com que o portador desses pontos consiga consumir em mais locais. E não está restrito especificamente num único local. E a gente falou bastante sobre Pix, mas a gente sabe ainda que tem gente que não adota o Pix, né? Então, para esses varejistas que não adotam, você tem algum conselho para falar para ele ou algo a dizer? Acho que foi aquilo que eu comentei, que eles comparem o volume de meios de pagamento da Bex e comparem isso com o volume transacional do Banco Central no Pix. Aí ele vai ver para onde que o volume está indo. Esse está fácil, né? Essa estatística, o número ajuda a gente a tomar ações, né? Então, isso é bem relevante mesmo.
Legal. Bom, queria te agradecer muito e dizer, a gente vai deixar os seus contatos, porque o favor. pessoal, eles vão fazer pergunta, Pode, Clêmaco. fica- Vão fica mandar à vontade, pergunta, vão pode. entrar no chat lá. Então, a gente vai deixar os contatos da Pfizer, o seu contato no LinkedIn, né, para o pessoal te seguir lá. Queria te agradecer muito toda a equipe que nos atendeu para que você pudesse vir aqui, estar presente conosco. Foi muito bacana. Muito obrigado mesmo. E, bom, é isso aí, né, Júnior? Agradecer, queria saber se você quer falar mais alguma coisa. Não, também, basicamente, é agradecer a vocês a oportunidade. Espero ter correspondido à altura aqui das perguntas e ter enriquecido um pouco aí de informações com base naquilo que a gente tem no dia a dia aí. De novo, obrigado e parabéns pelo evento aqui. É isso aí, muito obrigado mesmo. E se você, supermercadista, varejista, precisa de um ERP que vai te atender de forma 360 na sua loja, todas as áreas, financeiro, contábil, comercial, operações, TEF, inclusive com Pix e todos os outros meios de pagamento com eficiência, segurança e disponibilidade, CRM, a Ipcom é a empresa certa aí para a tua loja, para o teu varejo. Conta com a gente. Entra aqui nos comentários, no copy, pega o nosso contato, fala com o nosso time comercial, fala com a nossa equipe, porque vai ser um prazer atender você, conversar com você, conhecer aí a sua loja e ter essa troca. Fechado? Muito obrigado por estar aqui conosco, foi sensacional e tamo junto. A gente se vê no próximo Ipcom Podcast. Até mais, pessoal. Obrigado, pessoal.